Você está com a gente aqui no N1, um canal de esporte que nós vamos conversar, levar, debater muito com vocês aqui. Então, daqui para frente você já sabe, N1 é o caminho para se falar, para conhecer e para se informar bem do esporte. Eu estou aqui com Zezinho Bastos, o homem que é responsável pelo esporte na difusora. Ele fica divulgando, ele fica mostrando, ele fica contando tudo que você quer saber. E também comigo hoje aqui, Adeilson Albuquerque. Para quem não sabe, é o mais jovem narrador do futebol amazonense. Talentoso, com muita qualidade e, por que não dizer, uma voz que vai marcar definitivamente no futebol amazonense. Eu já começo. Zezinho, nós temos alguns problemas hoje no nosso futebol que estão acontecendo. Aborde, Diniz, pelo menos um. Parece que o nosso campeonato, ao longo das décadas, ele sempre tem um problema, né? E agora apareceu, como é de fato, essa questão do Iranduba, que traz muito debate jurídico. A nossa federação tomou uma iniciativa de suspendê-lo por 2 anos e uma multa de 100 mil, e as pessoas sempre dizem que a federação não tem esse poder para isso. Poderia ter, primeiro, jogar para o tribunal e o tribunal, a partir dali, tomar essa decisão. Bom, isso criou caminhos diversos. Por exemplo, o Iranduba, ele tem 3 pontos. A equipe do Operário tem 1 ponto, mas o Iranduba não joga mais. Então, fica uma questão. Se Parintins ganhar do Operário, então, a 8ª posição é da equipe do Iranduba. E isso vai dar confusão ainda mais no futebol. E hoje não se suspende mais o clube. Os clubes não têm essa culpa. Culpado quem é? Quem se dopou, o jogador, então dá 1 ano, 2, entrega à justiça que ela resolve. Na questão dos resultados, a justiça pode resolver e acabar com o problema de estar suspendendo clubes. Hoje nós estamos vivendo um problema muito sério no futebol. Adeilson, hoje nós temos alguns sites de aposta no Brasil. E, infelizmente, a máfia acompanha sempre que existe aposta. E o caso Iranduba é um caso em que está sendo analisado, julgado, levantado, e nós sabemos todos que pode ter havido uma ingerência direta com alguns jogadores. O presidente hoje, trabalhando, querendo levantar, soerguer o futebol amazonense, se depara logo com esses problemas. Até que ponto nós vamos conseguir superar? E o que é mais importante, soerguer novamente o futebol amazonense na sua visão. Um abraço, Chagas, um abraço, Zezinho, aos nossos internautas também do Esporte N1. O próprio presidente da Federação Amazonense de Futebol, que é um cara experiente também, né, um cara embasado, conhecedor da história do futebol amazonense, já foi presidente do time do Fast Clube e já ganhou o campeonato. Já ganhou o campeonato, né? Ele chega aí com essa batata, né, na sua mão. Ele, inclusive, na coletiva de imprensa, ele deixou bem claro que a punição, o rebaixamento do Iranduba, essa multa de 100 mil reais, é porque existem fortes indícios de que houve, sim, manipulação de resultado por parte do Iranduba. E aí o Zezinho colocou aí um ponto interessante para se discutir, né? Isso não acontece só aqui no futebol do Amazonas. É um fato, vamos te dizer, que até aqui corriqueiro no futebol nacional, vamos só delimitar. Mas ele deixou bem claro que foi punido porque os indícios são fortes. Ele foi embasado um relatório da própria Confederação Brasileira de Futebol para que isso acontecesse. E aí a discussão é por que não punir somente o jogador ou os dirigentes envolvidos e não a instituição Iranduba? Então esse aí é o ponto que realmente deve ser debatido. Também acredito muito bem nisso. O próprio presidente da FAF disse que vai levar o relatório para o Ministério Público, pedir a presença da Polícia Civil, da própria Polícia Federal, para que haja uma investigação um pouco mais profunda e que os culpados, e aí eu concordo, Chagas e telespectador e o nosso internauta, Zezinho, que tem que punir os culpados para moralizar o futebol, porque se eles ficam impunes, isso aí vai acontecer não só com o Iranduba ou com
qualquer outra equipe do futebol. Para enriquecer ainda mais o que você está falando, e é bom que a gente lembre também, né, que a Hiperesporte vai estar conosco aqui, você está vendo alguns produtos, são muitos, são enormes produtos, que você deve comparecer à Hiperesporte para conhecer melhor e saber essa gama de produtos que a Hiperesporte possui. Então, agora mesmo em Goiás, já tem pessoas presas, o Ministério Público entrou no caso, que manipulação. Veja bem, 3 jogos do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão do ano passado estão sob julgamento em Goiás. Eles acham que houve, sim, e muita manipulação. É triste. Eu acompanhei a eleição, eu acompanhei a apresentação do presidente da nossa federação, conheço um empresário muito bem intencionado, competente, né? Agora, eu falei, hoje nós temos uma concorrência que chega a ser desleal. Para suerguer o futebol amazonense, eu dei algumas indicações, né, para que se fizesse. Nós temos futebol hoje na televisão de domingo a domingo, e não é só um jogo. Então, para que você motive, para que você tire de casa o torcedor, aquele que gosta de futebol, que torce pelo Manaus, pelo Nacional, enfim, pelo Rio Negro, tem que ter uma grande motivação. E a maior motivação, que eu sempre acho, digo e acontece, é a disputa. Se você disputa, há o comparecimento. Agora, se há só a participação, é diferente, né? Então, eu acho que precisa tomar medidas certas, duras, para que haja o banimento de quem seja culpado, não há dúvida nenhuma, para que não haja o prejuízo para o nosso futebol. Ô Chagas, o negócio estava tão feio em 2022, mas tão feio que um jogador conseguiu fazer um gol contra a sua própria baliza, né? E teve um jogo da Série D aqui na Colina, eu estava lá, uma equipe de Fora de Memória de Roraima estava perdendo de 4-5, o presidente do clube, na arquibancada, naquela escada, gritava, vocês vão se... eu vou mandar embora. E mandou 10 embora. Pegou, acho que não sei, de 5, 6 ou 7 de uma equipe nossa. Então, aqui no nosso futebol estava assim, uma coisa difícil de entender como é que jogadores profissionais, né, ganham pouco, tudo bem, procuram uma outra profissão, né? Se deixam levar... Os treinadores nossos amigos, eles estavam dizendo que estava uma coisa... Na hora do aquecimento, em vez do atleta estar se aquecendo, eles estavam no celular ali para ver que hora que vai ter as penalidades, que hora tem que fazer quanto escanteio. Então, essa providência acho que foi bacana da federação. Agora, simplesmente tirar os clubes de campeonatos, eu acho isso, eu não concordo de forma alguma. Vamos ver quem é jogador tal, dirigente tal, prisão, seja o que for. Agora, a instituição tem que ser preservada. O presidente da federação, Rosênia, como você muito bem descreveu, Chagas, ele é um cara que conhece muito, né? Eu acredito que a decisão dele foi acertada nesse fato de que ele puniu sim o time, puniu sim, mas eu acho que com o decorrer... Isso aí foi correto na minha concepção. Deu um stop no time do Iranduba, por enquanto, paliativamente. Como ele é um cara inteligente, ele vai acontecer, exatamente, vai acompanhar as investigações até que haja um julgamento. Mas eu também acredito, assim como aconteceu nesse caso em Roraima, como citou o Zezinho, que o dirigente não sabia, depois ele mandou um time inteiro embora. Aconteceu também em Goiânia, o dirigente não sabia também. Eu acredito que os dirigentes também do Iranduba não sabiam. Se sabe, deve ser 1, 2 ou 3, porque a dirigência se faz... Né? É um grupo. Então, eu acredito que foi mais para segurar, dizer, olha, nós estamos aqui, e por isso que eu acredito que a decisão do Rosênia foi certa. Estamos aqui, vamos rebaixar o clube, vamos acompanhar o desenrolar das investigações e quem tiver culpa no cartório vai ser punido. E tem uma outra coisa dentro do futebol que hoje me preocupa muito, que não está havendo uma punição séria, uma punição severa, o que é o racismo. De várias maneiras vem acontecendo, né? Ainda bem, eu não tenho conhecimento do fato em Manaus, né? Mas no Brasil já acontece e muito fora.
O futebol está eivado de problemas que terão que a FIFA, principalmente, que é a máter do futebol, tomar providências enérgicas. Não as faixazinhas colocadas. Não, vamos acabar com isso. Racismo, não. Não, tem que haver punição severa. E eu vou dar um exemplo aqui que acontecia muito. Existia na Inglaterra o hooligan, né, no futebol. Aquela violência toda que ainda acontece em São Paulo e hoje nos clássicos, apenas a torcida do mandante pode entrar no campo. Na Inglaterra acontecia. Como é que eles conseguiram banir? Simples. Eles, efetivamente, com muita dureza, identificaram todos esses maus elementos, que não são torcedores, e determinaram o seguinte: no dia do jogo, aqueles que estão fichados, identificados, teriam que se apresentar em uma delegacia próxima de onde ele morava. Se ele não se apresentasse, ele seria preso, e por um tempo maior. Acabou a violência. Você não pode, com medidas paliativas, tentar resolver. Você tem que ser duro, você tem que ser eficaz, acima de tudo. Diga, Zé. Eu tive o prazer, né? Você sabe, eu joguei em Portugal de 78 a 85, e eu tive o prazer de assistir um jogo da seleção inglesa e um jogo do Liverpool, que era o time inglês de grande referência, né? Eu fui assistir um jogo Liverpool contra o Benfica no Estádio da Luz, e o Estádio da Luz ele fica numa parte tipo de mata, né? Lá em Lisboa. Ele fica um pouquinho acima, o estádio, e aqui embaixo todo aquele caminho do torcedor chegando. E chega uma hora que você vê aquele da torcida, e quem é isso? Quando você olha, são eles, os ingleses bêbados, que o pessoal diz assim, bom, esses caras, eles iam para o estádio, quando eles não brigavam com a equipe adversária, eles brigavam entre si. Fazia um montinho, né? Ali, então, né? Mas era uma coisa impressionante, eles gritavam o jogo todo, quando vão no estádio, quando sai, iam quebrando tudo no seu caminho. Era esse tipo que hoje não existe mais, né? Mas que está lá não existe, mas em São Paulo você vê, não pode mais duas torcidas se encontrarem lá. Palmeiras, Corinthians estão se matando, né? Uma coisa absurda, e quebrando o patrimônio alheio. Eu vejo, inclusive, Chagas, a FIFA ela tem que se posicionar, se tratando de futebol, no âmbito internacional. Eu tive a oportunidade de narrar pelo Sistema Globo de Rádio, os jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu narrei alguns jogos na Arena da Amazônia e a gente vê que a rigidez por parte dos organizadores da FIFA é muito grande. E falta essa rigidez nas competições que são cobertas pela própria FIFA, né? A gente vê a La Liga, por exemplo, que teve aí o caso envolvendo mais presentemente, vamos colocar assim, do Vinícius Júnior. O cara foi chamado de macaco várias vezes, teve até um boneco de sua figura pendurado, enforcado, né, por um de seus torcedores do time adversário, lá do Real Madrid, e a gente não vê nada. E ele pediu, inclusive, que a própria La Liga, que é a organizadora da competição, pudesse punir, né, com mais rigor, assim como a própria FIFA faz, e não aconteceu até nada, né? Continua dessa maneira. A gente tem no futebol brasileiro, lá no futebol paranaense, houve também aquela tragédia lá, aquela briga, que infelizmente, o que aconteceu lá? O futebol paranaense fez o quê? Tá bom, quando tiver jogos clássicos, então os homens vão ficar em casa. Só vão para o estádio as mulheres e as crianças. E deu certo. As mulheres enchem o estádio, né, lá no futebol paranaense. Então, se colocasse isso também, de repente, nem tiraria os torcedores, né? Vai só as mulheres no futebol paulista também, já que a briga também são entre os animais, não são torcedores, são os caras que vão bagunçar mesmo. Então, isso aí poderia até acontecer e ser efetivo também para punir esses caras. Eu estou assim, não sei, usando uma palavra bem clássica, né? Sobre essa questão da Europa. Porque no meu tempo lá,
nós jogávamos com os africanos, o francês, o futebol francês tem N jogadores da colônia francesa, né, na África e tudo. Portugal tem, a colônia africana é muito grande, Moçambique, Guiné e tal, e não tinha isso no meu tempo, ninguém via. Mas parece que é tipo assim, se disser que o Chagas é feio e ele for reclamar, daí todo mundo vem e vai chamar o Chagas de feio. Parece que alguém tocou nesse assunto, né, racismo, aí ela veio... encontra tudo isso, porque não via. Olha que o Eusébio, né, é africano, né, é português da colônia, se não faz a memória, é angolano, jogava em toda a Europa e não teve esse problema. Mas o importante de tudo isso, tem mais jogadores negros na Inglaterra do que na Espanha. No entanto, eu não vejo na Inglaterra... não tem acontecido essa demonstração de racismo, né, como tem acontecido peripitoriamente na Espanha, né? E contra o Vinícius Júnior é o escolhido, sempre. Aliás, o técnico sempre fica defendendo, procurando, porque é uma coisa sistemática contra ele, né? Vem acontecendo. Bem, vamos abrir só um parêntese aqui, porque hoje houve também a convocação da seleção brasileira, né? E alguns medalhões ficaram de fora. Nós sabemos também que o treinador é o interino, né, da seleção, é o técnico da seleção sub-20, mas que eu vi, acompanhei e fiquei muito grato com a convocação, porque é hora da renovação. Nós precisamos de sangue novo, nós precisamos de talentos que vêm surgindo. E ele teve a coragem, né, o discernimento de convocar esses garotos. Eu gostaria de ouvi-los também a respeito desta convocação para os 2 amistosos, né, que o Brasil fará agora na data FIFA. Como é que vocês viram esta convocação da seleção brasileira? Eu achei muito boa, inclusive. A gente sabe que o Tite ele deixou o comando da seleção brasileira, né, depois da fatídica, da trágica participação do Brasil na Copa do Mundo do Catar. E essa convocação do Ramon, que é o interino, né, até o Carlo Ancelotti, pelo menos é o que a gente espera. E espera e está sabendo, né? Pois é. Se decidir a vir. Pois é, se ele vier, é o que eu acho que vai ser o melhor futebol brasileiro. Sim. Pela sua qualidade, pelo seu currículo, pela sua experiência. Ele já conhece, inclusive, jogadores brasileiros, o próprio Vinícius Júnior, é o cara que ele ampara muito, o Rodrigo e outros atletas do futebol brasileiro que jogam na Europa. Então, essa convocação do Ramon, na minha concepção, é para deixar bem claro que, a partir de então, agora esse novo ciclo é o divisor de águas. Exatamente. Então, o que o Tite fez, as bobagens que foram feitas pelo Tite, sua administração, a sua gestão, sua equipe, não vão mais acontecer a partir de agora. Mostra tanto que 15 daqueles atletas, dos 26 que foram convocados para a Copa do Mundo, não estão nessa lista. E 9 jogadores dessa nova geração já foram convocados, né? Inclusive o Rony é um desses jogadores. O João Gomes, do Flamengo, que foi para a Europa também, foi uma perda muito grande para o Flamengo. O Andrei. Eu venho dizendo que o João Gomes será o futuro, aquele jogador, agora me falou o nome, você vai já se lembrar, o que saiu do Real Madrid e foi para o Manchester United. Casemiro. Não tenham dúvida que o João Gomes será o futuro Casemiro e pouco ele ficará na Inglaterra. Pouco. Quer dizer, no clube que ele está, porque é menor. Ele irá imediatamente para um clube grande e eu não sei se ele não irá para o Real Madrid, né? Logo. Porque eu fiquei olhando o jogador, a gente fica analisando assim, o João Gomes não só é um excelente destruidor, marcador e tal, mas ele avança, ele constrói, ele vai, ele municia. Então, é um jogador, e o crescimento que ele vai ter na Europa agora, no campeonato mais disputado, que é o campeonato inglês, então, não se compara e não se vai duvidar. Eu estou vendo aqui a convocação, né? Então, basicamente... como seria a formação da seleção brasileira, né? Veio um goleiro novo, né? O Alisson não foi convocado. É o goleiro que veio do Paraná, não é isso? O novo goleiro? Então, lateral direito, você pode optar entre Alex, né? Tem Renan, laterais, né? E na zaga você pode optar, o Éder Militão está muito bem, né? E tem o Marquinhos,
como veterano. Então, você procura, eu acho que dificilmente vai deixar de ouvir esses dois, né? Na Os cabeça espelhos, de área, né? Casemiro, né? Deve ser e João Gomes, né? Que estão falando muito, mas tem o Paquetá que... no ataque, aí ele tem essa opção, né? Tem o Anthony Richardson, o Rodrigo, né? Que está muito bem. O Rony, Vinícius Júnior e o Vitor Roque, né? Do Atlético. O Neymar não foi convocado e o Gabriel tá Jesus lesionado, porque estão Tá machucados, machucado. exatamente. Agora, no time do Tite, uma coisa que eu não conseguia entender. Não era porque o Hulk estava bem e tal, eu até entendi ele não querer, porque ele tem aquele negócio era família fechada. Mas nós nos deparamos hoje no Brasil, e vocês devem saber disso, nós não temos grandes laterais, nem de um lado nem de outro, não temos. Mas na ocasião para a Copa do Mundo, nós tínhamos 2 laterais que ele podia ter levado, que estavam bem. Né? Hoje, um está na Inglaterra e o outro está na Grécia, que era o Rony do Flamengo, lateral direito, e o Scarpa, que hoje está jogando na Inglaterra. Eles estavam bem. Ele não convocou agora, não. Como é que é? Ele não convocou. Ele optou por não levá-los. Eu não sei o motivo. E viu, todo mundo que acompanha futebol, não precisa ser um entendido, um bacharel em futebol, nada disso, que o Brasil era um time que não tinha jogada pelos lados. Não tinha apoio dos laterais, porque os caras que foram convocados não eram do ramo. Tanto que o Militão foi improvisado algumas vezes Na na Copa do Mundo. Agora, por que improvisar? Por que você não convocou alguém da área? Então, são coisas assim no Tite que não dava para compreender. O Chagas, E vamos lá. muito contestado a convocação do Daniel Alves, desculpa, né? Daniel Alves, que ele convocou absurdo, porque era jogador de vestiário. Eu acho o seguinte, o que o treinador interino, que foi um bom jogador no Vasco, né, o Ramon, né, jogou pelo Vasco, principalmente no Vasco, jogou em vários clubes, mas no Vasco ele foi um bom treinador. E parece que estão realmente dizendo, vamos esperar o Ancelotti. Eu preferia o treinador do Fluminense. Eu acho que chegou a hora de nós tentar voltar a ter o nosso futebol brasileiro, o futebol de toque, que ele faz no Fluminense o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, na minha opinião. Tudo bem. Então, o que o Tite não fez após perder a Copa do Mundo anterior era essa renovação que está havendo agora. Na Rússia. Então, por quê? Não tem nem... Não sei se esse ano vai ter a eliminatórias, parece que não vai ter. Então, há tempo de você trabalhar nesses amistosos, são os amistosos caça-níqueis, né, que precisa a CBF, os empresários pagam, mas essa hora você vai usando essa garotada e vê quem vai tendo aproveitado. Ele não. Ele pegou a base da Copa do Mundo anterior e foi trazendo até agora. E foi o grande prejuízo. E não arriscou nos grandes jogadores. Olha, né? eu tenho o seguinte pensamento, opinião, e é minha, repito. O treinador foi na Copa do Mundo, não ganhou, sai. Não fica para outra. Não adianta. No futebol, clube é diferente. Às vezes você não ganha por uma circunstância, por um acidente de trabalho, uma coisa assim. Mas seleção não. Seleção é diferente. Agora, pela primeira vez, e eu não sei o motivo, o Brasil vai jogar todo de verde. Tem alguma a coisa com ecologia? Vocês estão sabendo? Tem. Inclusive, o amistoso tem essa previsão, né, de ser realizado aqui na Arena da Amazônia, né, até porque... E seria inédito, né? Seria Exatamente. inédito. O Brasil nunca jogou com a camisa verde, porque eles estão com essa bandeira de defesa do meio ambiente, né? Da Amazônia, né, que é considerado o pulmão do mundo. Então, unicamente, é claro, politicamente, alguns falaram que não tinha nada a ver com política, né? A gente sabe que futebol, a gente respira política, né? Principalmente partidária. Então, tem muito a ver sobre isso aí. Mas eu acho muito interessante, né? Porque a Arena da Amazônia já foi valorizada. Muitos falou-se aí, antes da Copa do Mundo, que seria o elefante branco, né? E eu defendi muito isso. Lembro muito bem disso. O senhor defendia isso, né? E tá aí, a Arena da Amazônia recebeu 4 jogos na Copa do Mundo, já trouxe Neymar, Marta, Cristiano Ronaldo, Runner, Pirlo, etc, etc. E jogos eliminatórios para a Copa realizados em Manaus. E se não tivesse essa arena, Não aí o pessoal dizia assim, poxa, o Estado atrasado, não tem um estado de futebol para trazer um grande evento, trouxemos. Né? E muito respeitosamente, respeitando os nossos amigos paraenses, a gente não deixa nada
desejar lá. Naquela época, a própria Deloitte, que era responsável pelos estádios, falava que deixava crer que o futebol no Amazonas, a Copa do Mundo não seria muito boa, tinha que ir lá para o Pará devido à audiência, futebol muito melhor. Falando em Pará, está uma ansiedade para o Repá reinaugurar o Mangueirão com uma nova roupagem. Né? Ficou pronto e já faz algum tempo, e eles contavam com o jogo Brasil e Argentina, que não aconteceu, que a FIFA quis punir os dois e que não tiveram culpa. E está aí até então, né? Tá até hoje, o jogo não houve, a Argentina ganhou a Copa do Mundo, e era o caso muito presente do Covid. O caso todo foi o Covid e o Ministério da Saúde, através da secretaria lá no Rio de Janeiro, né, não permitiu porque tinham 4 jogadores da Argentina que não teriam feito a quarentena. Por isso não houve o jogo. Né? E nem por isso deixou de acontecer a Copa do Mundo, que no meu entendimento foi muito boa, e que não teve só o Brasil por teimosia do seu treinador, e não consigo entender. Você sempre escolhe o primeiro batedor, o melhor. Por que deixaram o Neymar para o último e traz um jogador principiante para bater? Talento ele tem, bom jogador ele é, mas ele estava começando. Ele não estava. O Rodrigo não era para ter aberto a cobrança de pênalti para o Brasil. Thiago, Diga. Mas olha só, é tudo uma questão do que ocorre. O Flamengo foi disputar agora com 71 mil torcedores, recorde de público no Maracanã. Foi para as penalidades. Quem foi o primeiro batedor? Arrascaeta. Cara famoso, cara de seleção do seu país e tal. Perde. O pênalti é um detalhe, sabe? Às vezes você coloca um zagueiro e você fica esse cara, não sei, ele vai, bate um pênalti que é uma maravilha. Então, a questão da penalidade é o que ocorre, né? O que se perdeu ou se não perdeu, né? Essa é a diferença. Então, naquele momento, acusaram o jogador. Por exemplo, eu achei que o Arrascaeta, nesse jogo do Flamengo, o posicionamento dele estava errado, né? Ele não deu aquela dinâmico dele aqui para o goleiro dizer ele vai bater em qualquer dois lados. Ele ficou de uma forma que percebia que ele ia bater naquele rumo, à direita da visão dele, à esquerda do goleiro. Agora, tem uma situação que é preciso ser colocada. Todos eles, jogadores, estavam no bagaço. Eles vinham de 90 minutos e mais uma prorrogação. E o Arrascaeta, que no meu entendimento é um excelente jogador, estava cansado. Tá vendo? Agora, o Brasil está cometendo um pecado que eu espero que os treinadores hoje do Brasil, todos eles que estão ainda em atividade, não são muitos, porque tem muito estrangeiro. Aliás, falar em estrangeiro, se você não sabe, só no Rio de Janeiro são 38 jogadores estrangeiros hoje, no Rio de Janeiro. São Paulo tem o dobro. São Paulo tem o dobro. Só o São Paulo tem 8 jogadores estrangeiros, só o São Paulo. Bem, mas isso não é o caso. O que está faltando para que o jogador brasileiro hoje, e eu me admiro muito, e dou o exemplo do São Paulo. O São Paulo tem um treinador chamado Rogério Ceni, que era exímio cobrador de falta. E por que ele não faz com que os seus jogadores treinem cobrança de falta? Você sabe há quanto tempo o Brasil não faz um gol de falta? Quantos anos o Brasil não tem um cobrador de falta? Absurdo. Por quê? Isso é fundamento. Fundamento. O jogador hoje, que ganha muitíssimo bem, ele deveria tirar um tempo, se não por espontânea vontade, mas por determinação técnica. Não, você vai treinar a cobrança de falta. Você vai treinar cobrança de pênalti. O próprio Richarlison, o golaço da Copa do Mundo, o que me deixou uma esperança muito grande, mesmo eu não acreditando que a seleção chegaria a uma final da Copa do Mundo do Catar, como não aconteceu, mas aquele gol do Richarlison, ele deixou bem claro isso, fundamento. Ele, depois da entrevista, falou, aquele golaço que ele fez de voleio ali, né? Ele disse, olha, aquele gol lá, disse, não pense que aquilo foi sorte, tipo assim, não, eu treino todos os dias. Na própria Copa do Mundo também, nos treinos preparatórios, ele disse que ele treinava todos os dias até chegar aquele golaço. Em time de futebol, onde eu passei, onde eu joguei, existe assim,
tem 30 jogadores, né? 11 titulares, algum reserva ali. O cara que bate bem falta, você já sabe quem é. O que bate escanteio, você já sabe. É uma característica que o cara vem, mas que tem é que impressionante, entendeu? Tem que aperfeiçoar. Então, eu não sei, a seleção ela se reúne tão Olha, de forma distancial entre meses, que quando o treinador, eu vi uma entrevista de um treinador que dizia assim, eu não tenho tempo nem de treinar, eu vou lá para o campo para ocupar, porque o treinamento eu não tenho. Eu já daqui viagem lá para o norte ou para o nordeste e já preparo a equipe. Mas acontece, Zezinho, acontece um negócio chamado pré-temporada. Você já ouviu falar nisso? Eu fiz muito. Então na pré-temporada é que há os treinamentos, que há o posicionamento tático e o esquema de jogo. É na pré-temporada. Agora, os clubes, principalmente, por exemplo, os grandes clubes hoje que estão em SAF, né, eles estão formando a equipe durante a competição. Todo dia chega um jogador. Aí, como é que esse jogador vai se adaptar? Como é que você vai conhecer se esse jogador é destro, se esse jogador é canhoto, se esse jogador ele gosta mais pela direita, pela esquerda? Até porque, veja, tem jogador que não abre a boca. Uma outra coisa, falando sobre isso, uma outra coisa que aconteceu com a seleção brasileira. Esta nossa seleção brasileira e a passada da outra Copa, não tínhamos líder. Ninguém abria a boca. Os capitães da seleção brasileira eram assim. Eles entravam mudo e saíam calado. O capitão de uma seleção, pelo que eu entendo, ele tem que falar. Ele tem que gesticular com os companheiros e também em cima da arbitragem, né? Eu nunca esqueço, e se vocês não sabem, passarão a saber a partir de agora, o Dunga deu um tapa no Bebeto. Você sabe disso? Que o Dunga bateu no Bebeto? Como capitão? Como capitão? E falando em Dunga, por isso que eu digo, pênalti é uma coisa que você não... o fulano bate bem. O Dunga pegou a bola na seleção do Brasil naquele título. 94, tetracampeonato. 99% do Brasil, esse cara vai errar, esse cara nunca bateu pênalti. Ele chegou lá e fez, cara. Tu entendeu? E será que ele não treinava? Aí o Dunga, eu estava vendo uma matéria dele, ao longo da carreira dele, ele tinha feito acho que 1 ou 2 gols de pênalti, porque ninguém chamava para ele bater. Naquela hora, ele chegou e foi bater. Mas nós, quem se lembra daquela decisão, quando o Dunga pegou a bola para bater o pênalti, a turma vai perder. Mas o Dunga ele tinha esse espírito de liderança que a gente realmente nos últimos jogos, nas últimas 2 Copas, a gente não teve. Não tem. Carlos Alberto, Dunga, nós precisávamos... As características dele, isso que eu digo. O time tem uma característica. Tem que escolher. Zé, o treinador, ele não é só o técnico, ele é o líder. Ele tem que escolher, dentro da equipe dele... Não é possível que ele não conheça quem fala, quem sabe falar, quem sabe liderar, quem é o líder ali. Esse cara é que tem que ser o capitão. Inventaram até o Neymar como técnico, como capitão da seleção brasileira. Uma coisa de mau gosto, não é? Nada contra o Neymar. O Neymar é excelente jogador. Na minha opinião, quando ele quer, ele joga demais. Agora, não é líder, não é um falastrão, não é o cara para ser o capitão, não é isso. Tem todos. Olha, fundamento no futebol é um negócio que não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado. Essa história do treinamento que hoje se usa muito, meio campo, ali é só isso não existe. Isso não pode ser assim. É por isso que eu acredito, inclusive, desculpa, Zezinho, que, como nós falamos agora há pouco, desse divisor de águas, né? Com essa nova convocação, eu acredito que a partir de agora, essa nova gestão da CBF, também, diga-se de passagem, né? Eu acho que vai fazer a diferença, já mostrou isso. Eu acredito que o nosso futebol brasileiro vai ter mais moralização, vai ter mais respeito, porque a gente via quando os próprios adversários iriam enfrentar a seleção nos últimos jogos, não tinha mais o respeito que a seleção impunha, né, quando entrava em campo, exatamente porque essa liderança faltava para a nossa seleção. O Chagas, surgiu agora uma nota do Amazonas Futebol Clube, né?
a respeito, ontem à noite todo mundo ficou apreensivo. Um site colocou assim, nesse exato momento, prisão de um jogador famoso do futebol amazonense, né? E todo mundo ficou naquela expectativa quem era. E a instituição, o Amazonas Futebol Clube, que tem feito um belo trabalho, acho que vai para o 3º ano, né? O Amazonas, colocou uma nota, né? Defendendo o atleta, mostrando que foi um erro jurídico e tal. E eu achei isso assim interessante. Hoje eu conversando com um dos diretores, eu dizia qual vai ser o comportamento de vocês, porque nessa hora tem muitos que aparecem e afasta o jogador, faz não sei o quê, né? Então eu achei interessante esse apoio que o Amazonas está dando para o jogador. Não pode deixar. Assim como não pode deixar também de visitar a Híbrido Esportes, né? Em termos de qualidade de esporte, de variedade de produtos, tênis, bola, chuteiras e também aqueles brindes também, né? Que você, hoje vai ser uma taça, vai ser bem. Hiperesporte é o caminho, você não pode mudar. Então, hoje também uma coisa muito importante para os nossos clubes, eu falo para os nossos clubes, ter diretoria. Você vê que, acho eu, que só o Manaus hoje, o Nacional e o Rio Negro têm diretoria formada. Os outros clubes têm o dono, mais ou menos, né? Ou tem 2 dirigentes. E isso não é bom para o clube, a menos que seja um empresário, como acontece na Europa, né? Que ele chega lá e compra o clube. Bem, aí é diferente, porque a grana que ele coloca é enorme, paga todo mundo. Agora mesmo, Foi o Manchester City que está vendendo? Não, todos eles hoje têm dono na Inglaterra. E tem um grande empresário americano, agora, que está botando rios de dinheiro para comprar o Manchester United. E é muito dinheiro, não é pouco, não. Porque o dono do Manchester United também é aqueles árabes que têm dinheiro, né? Mas voltando para a nossa realidade, falando de tênis agora, né? Tênis, eu acompanhei aqui, e eu vou trazer a este programa o França. O França foi uma das pessoas que continuou o tênis de mesa no Amazonas. Quando nós exportamos alguns atletas, inclusive a Lígia, que ficou jogando muito tempo lá em São Paulo. O França virá aqui no próximo programa. Ele foi o gestor do tênis de quadra no Amazonas, logo depois daquela áurea fase em que o Amazonas se destacou no tênis de mesa. E hoje, não sei o porquê, não vejo esse aparecimento, esse destaque, não vejo surgir esses talentos dentro do tênis de mesa do Amazonas. Acho eu que tudo é gestão, tudo é o direcionamento que se toma com capacidade, com propriedade, para que a coisa evolua, cresça, desenvolva e que nós tenhamos resultado. Espero que venha a ocorrer. Diga. E a gente não pode nem dizer que é uma modalidade que não tem tradição, que não tem visibilidade, que tem. Muita. A gente cita o próprio Israel, você citou aí, né, Chagas? Temos o Israel, que é um dos caras mais atuais, que agora faz parte, professor, né, da diretoria. O próprio André Galvão, que deu uma força muito grande, agora ele está no CREF. Nós temos a Amanda Marques, também, que é a nossa chamada Raquetinha. Eu tive a oportunidade de acompanhar ela inúmeras vezes. O pai dela também, mesmo com muitas dificuldades, né, fazendo rifa às vezes, pedindo de alguém ajuda de empresário, do próprio governo da prefeitura, com todas as dificuldades ela conseguiu representar o Amazonas no âmbito internacional, participar até de Sul-Americano. Então a gente tem sim talentosos atletas nessa modalidade e que precisa de apoio e ser suscitado, com certeza. E o outro tênis também de quadra, também, que eu cheguei algumas vezes a mostrar, levar, debater e tal, precisamos novamente dar um impulso, né? Surgir. Eu acho que depois de Maria Esther Bueno, né, nós não tivemos nenhum tenista com um destaque, com a mostragem para o mundo dentro dessa modalidade como ela teve, né? Tivemos Thomas Koch e tal, mas ficou no mediano, né?
É a mesma coisa que na Fórmula 1 aconteceu, né? Depois que nós perdemos 2 lá, o Ayrton e o outro, também, né? O Brasil ficou mediano ali, não passou. Rubens Barrichello. O Barrichello. Barrichello que sempre foi o... Também. Nós tivemos um amazonense, né? Antônio Pisonha. Pisonha teve tentou, oportunidade, teve a grande chance. Massa. Felipe Massa, mas não aconteceu. Agora, voltando um pouco ao nosso futebol, né? Futebol amazonense. Diga. Não, você falou do futebol, só para lembrar que agora nesse primeiro fim de semana do mês de março, para quem nos acompanha aí, no nosso podcast aqui no programa, a Federação, a Associação de Futebol Internacional, eles vão discutir possíveis mudanças na regra do futebol. Uma coisa é interessante, mudanças, né, adaptações são importantes para a evolução no futebol. Uma das mudanças que pelo menos já ouvi falar, já deu uma lida aí nos noticiários, é que o goleiro na cobrança de pênalti, ele não pode mais provocar o atleta que vai bater. Isso aí eu acho que é um pouco chato, né? Porque eu acho que é isso que é gostoso, não pode atrapalhar o andamento, mas eu acho que uma catimba de vez em quando, eu acho que é gostoso. E outra regra que pode mudar é que hoje o futebol é 45 minutos. Então, eles estão estudando, isso vai ser debatido nessa primeira semana de março, de que a partida de futebol possa ter 30-30. Sendo assim, 30 minutos com bola parada. Se a bola saiu, para o cronômetro. Então, no total, 30 no primeiro tempo, 30 no segundo tempo, são as regras que podem mudar no futebol internacional. E eu ouvi falar que eles estão estudando também assim. Hoje, os pênaltis são alternados, né? Eu bato, depois você vem e bate. Então, a ideia deles é cada equipe bate 2 pênaltis para tirar essa pressão que existe em cima do jogador, né? Logo no início, provavelmente, o cara bate, perde, o outro já vem naquela ansiedade. Então, era isso que eu ouvi que a federação, a FIFA, né, através dos seus órgãos, estão estudando essa forma. Cada equipe vai bater 2 pênaltis seguidos, né, para tirar essa... De todas as mudanças, diga. E aproveitando que você citou aí, a questão do impedimento também, que nós temos o VAR agora, né? Hoje, se um dedo está na frente, é impedimento, e causa muita discussão. Eles estão tentando banir para que, se o jogador estiver na mesma posição, o pé dele, o corpo, mais o braço estiver na linha de impedimento, não contar. Eu acho interessante isso. Claro. Olha, as mudanças no futebol foram muitas, né? Primeiro, não se podia mexer em nada, né? O jogador se machucava, o time ficava com 10. Bem, aí vieram as substituições. Chegamos a 5 substituições. A coisa mais incrível, incompreensível que existia era o técnico não poder dar instrução durante o jogo. Eles usavam artimanhas. O roupeiro levava um remédio, um negócio e transmitia. Hoje não. O treinador fica muito à vontade. Tem um espaço para ele. São evoluções interessantes. Eu acho que o futebol precisa mudar muito. Agora, nisso aí que você colocou agora, da paralisação, eu vejo uma coisa de 2 maneiras, né? Uma pode ser prejudicial pelo seguinte, porque você está no clima, você está no adrenalina ali, né? O seu clube está em cima para ganhar, para fazer o gol, aí, de repente, para. Aí, todo aquilo... Esfria tudo. Esse é o que eu vejo de maneira negativa. Agora, parar o cronômetro, eles já fizeram uma coisa na Copa do Mundo muito interessante. Teve jogo que teve 12 minutos de acréscimo. Então, se o cara faz... A Copa dos Acréscimos, né? Exato, a Copa dos Acréscimos. Se existe essa facilidade, essa modalidade, esse gancho que pode ser usado, que o faça, né? Que o faça, porque eu acho muito mais interessante do que a paralisação em si. É a regra do futsal, né? O futsal a regra do futsal. Isso, né? Olha, você vê o seguinte, né? O futebol moderno, ele começou com 2 substituições, né? Aí veio a terceira e agora da são pandemia resolveram fazer de 5, que achavam que tinha muitos clubes e tal. E o que eu acho de 5 substituições? Eu acho que acaba prejudicando o trabalho do treinador. Por quê?
Porque quando você substitui 5 jogadores, você está mudando 50% do plantel. E eu, como sou comentarista, eu analiso sempre a queda de equipes na substituição. É impressionante. A gente percebe, porque quando você perde 1, 2 jogadores, tivemos o exemplo do São Raimundo. O São Raimundo chegou aqui e ganhou do Paysandu. Empatou, não foi? Na Copa Verde, ano passado. Perdeu um lateral esquerdo. O treinador não tinha outro lateral esquerdo. Rapaz, naquela substituição dele, o time quebrou, levou de 4, 5 lá na Curuzu. Nós estamos chegando ao final do N1, esse primeiro. Você está convidado, internauta, a continuar conosco. Nós virão outros grandes programas aí que você vai acompanhar. Mas não esqueça, Hiper Esporte está à sua disposição. Uma variedade enorme, preços interessantes também, para você fazer uma visita. Muito obrigado pela sua audiência. Zezinho, muito obrigado por aceitar o nosso convite, vir debater, falar sobre futebol, que é uma coisa gostosa, maravilhosa aqui do ano. Adeilson Albuquerque, esse jovem narrador, esse jovem talento amazonense na narração do nosso futebol. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, Jacques. E a todos vocês, muito obrigado e até o próximo programa.